Diz assim a palavra de Deus: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Até aí. Hoje nós vamos refletir um pouco acerca da oração, dessa oração na vida de Jacó. E é importante que eu possa trazer a sua memória, ou talvez você não conheça muito bem acerca desse personagem bíblico, mas é importante a gente considerar algumas coisas que aconteceu antes dele fazer essa oração. Antes de mais nada, em seu nascimento, até mesmo antes do seu nascimento, Esaú, que era o irmão gêmeo de Jacó, no ventre, de sua mãe, eles já brigavam, por assim dizer. Tanto é que no nascimento, Esaú é o primogênito, é o primeiro a nascer, e logo em seguida vem Isaque segurando o calcanhar, a mãozinha dele agarrada no calcanhar do seu irmão. E aí onde nós sabemos por que ele tem o nome de Jacó, que significa suplantador, ou seja, em hebraico aquele que segura pelo calcanhar. Você pode verificar isso lá em Gênesis, no capítulo 25, no verso 26. Logo em seguida, já adultos, há um momento em que Jacó, ele era muito bom na área da culinária, e seu irmão Esaú na caça. E teve um dia que Esaú chega muito faminto, e Jacó está preparando ali um ensopado de lentilha, e Esaú pede um bocado daquele ensopado de lentilha, e Isaque aproveita o momento que o irmão está com fome, e ele fala: não, eu só vou te dar se você me der o seu direito de primogênito. E nós vamos entender o que isso significa daqui a pouco. E Esaú, com muita fome, ele troca o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas. E aí nós vemos uma certa trapaça, entre aspas, de Isaque em relação a Esaú. No verso 27, no capítulo 27, você pode ver que ali realmente acontece uma trapaça, onde a mãe de Isaque, Esaú, Rebeca, sabia que, Jacó e Esaú, Isaque é o pai. A mãe desses 2 meninos, desses 2 homens, sabia que o pai estava envelhecendo, logo iria morrer, ele precisava abençoar o primogênito. E ela chama Jacó e faz com que Jacó vista a roupa de Esaú e traga o melhor prato, que ela sabia muito bem que o marido gostava, e ele se passa por Esaú. E o pai, já com um problema na visão, ele não reconhece, tanto é que quando ele pergunta quem é você, naquele momento que Isaque traz o prato favorito do pai, ele pergunta quem é você, e agora eu quero que você guarde bem atenção na resposta que ele dá. Ele fala: sou seu filho Esaú. E aí Isaque, já idoso, ele fala: a voz é do meu filho Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E ele pede para Isaque chegar mais próximo, ele abraça, e aí ele sente o cheiro do campo, que é o cheiro de Esaú, mas ele fica um pouco confuso. De qualquer forma, resumindo a história, ele abençoa Isaque como se fosse Esaú. E aí nós vemos a trapaça por causa desse direito de primogenitura. Mas, meus irmãos, culturalmente falando, especialmente dentro desse contexto, é algo muito sério. Tanto é que Esaú, quando chega com a caça para o pai, ele entra em desespero, porque ele ouve do pai que ele já havia abençoado. Ele fala: quem que o senhor abençoou se eu sou o mais velho? Ele fala: Isaque veio aqui, se passou por você e recebeu a bênção. E Esaú recebe não uma bênção, mas como se fosse uma maldição. Ele seria servo agora do seu irmão mais novo. E era comum na cultura o irmão mais velho ser o primogênito. Mas é interessante que antes mesmo do nascimento desses 2 gêmeos nascerem, Deus já havia dito que o mais velho serviria o mais novo.
De qualquer forma, Deus é soberano até mesmo na trapaça de Jacó. Mas olha que interessante, depois em Gênesis capítulo 28, agora Jacó precisa fugir, porque o seu irmão estava só esperando o seu pai falecer para ele poder cometer um homicídio na família, e ele sai em fuga. E é interessante que agora ele está fugindo da sua terra natal, do seu porto seguro, e ele vai para Padã Arã, que é onde seus parentes viviam, inclusive Labão, o irmão da sua mãe. E é interessante que no caminho, ele dorme em cima de uma pedra, e ele tem o primeiro contato com esse Deus, que até então ele só ouvia falar, o Deus de Abraão. E agora, eu vou ler para vocês a passagem, quando ele está dormindo, lá em Gênesis capítulo 28, do verso 10 a 22, quando ele acorda de um sonho que ele teve, daquela escada que ligava a terra e o céu, e os anjos desciam, interessante esse detalhe, eles desciam e depois eles subiam naquela escada, exatamente onde ele estava dormindo, e aí ele acorda, e olha o que ele diz, ele faz um voto. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, isso porque ele já tinha visto no sonho que Deus estava lá, né? Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aqui ele faz uma oração imatura, com barganha com Deus. Tá, se de fato esse Deus estiver comigo, e aí você vai entender por que ele pede proteção, como nós lemos, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, e socorro. Por que ele pede isso? Ele pede aqui proteção, ele pede provisão, e ele pede segurança, que ele possa voltar para casa. Sabe quanto esse homem caminhou? Cerca de 750 quilômetros. Sabe quanto tempo isso dá? Mais de um mês. A Bíblia não registra os perigos que ele enfrentou, as dificuldades que ele teve, e é por isso que ele faz essa oração. A gente não sabe quanto tempo levou para ele ter esse sonho, mas ele faz essa oração e faz essa barganha. Se Deus fizer isso, ele vai ser o meu Deus. E quando ele chega em Padã Arã, resumindo também esse tempo dele lá, Gênesis capítulo 29, dos primeiros 30 versículos, você vai ver que ele se apaixona pela filha mais velha de Labão, que é Raquel. Na verdade mais nova, desculpa, Raquel. A mais velha era Lia. E ele se apaixona pela mais nova. E aí, vocês sabem, se você não sabe, houve uma trapaça de Labão em relação a Jacó. Interessante que o trapaceiro agora sendo trapaceado. E ele acaba dormindo com a filha mais velha. E aí depois Labão vai dizer, não, aqui nós temos o costume de entregar a mais velha. Isso porque ele tinha trabalhado 7 anos, né, para poder casar com Raquel. E aí ele trabalha mais 7 anos para depois casar finalmente com Raquel. Ele tem agora 2 mulheres. Depois, lá em Gênesis, isso aqui, em nenhum momento Deus aprova essa poligamia de 2 mulheres. Entretanto, isso aconteceu. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 29. Depois, no capítulo 30, do verso 25 ao 43, Deus começa a abençoar Jacó. Labão começa a fazer tudo quanto é tipo de trapaça, para que ele pudesse sair prejudicado, e quanto mais ele fazia isso, mais Jacó era abençoado. E é por isso que você vai entender a oração que ele faz aqui, ele reconhece isso. Mas no capítulo 31, agora, diante desse resumo, é tempo de voltar para a casa dos pais. Só que tem um detalhe, ele vai precisar reencontrar com quem? Com Esaú. E no capítulo 32, onde ele faz essa oração, algo acontece antes desse encontro. E eu queria que você trouxesse à sua mente que já havia passado 20 anos, desde quando ele pega esse direito de primogenitura. 20 anos, imagine alguém com amargura contra você, de algo que você fez e você sabe que não deveria ter feito. E durante 20 anos você não troca nenhuma carta, nenhum telefonema, você nem sabe se a pessoa está viva, mas de repente você sabe que a pessoa está viva e vem com um exército ao seu encontro. O que você espera? No mínimo você está com medo, porque você sabe que da última vez que você ouviu essa pessoa, ou a viu, ela estava com rancor, a ponto de querer matar você, ou seja, é o seu inimigo, e agora você vai ter um encontro com esse inimigo. E aqui nós vemos uma oração
E nós vamos ver que agora é Peniel, diferente de Betel, onde ele havia feito aquela barganha com Deus. E aí nós vamos ver esses versos que nós lemos, a oração de Jacó nesses versos de 9 a 12. E você vai ver nessas palavras o avanço espiritual daquele homem, da maneira com que ele deixou a casa dos seus pais, e o que acontece na vida dele por andar com Deus e reconhecer que toda a bondade que ele recebia de Deus era imerecida. E nós vamos ver nas palavras dessa oração o resultado de uma vida de alguém que experimenta imerecidamente as ricas misericórdias de Deus para com esse Jacó, para com esse trapaceiro. Em Betel ele faz, como eu disse, ele faz uma barganha, ali ele tem uma experiência ou uma consciência de que Deus estava com ele, enquanto em Peniel nós vamos ver, embora não lemos, mas um encontro tão real, que ele chega a lutar com Deus. Mas percebam comigo, verso 9, aqui uma estrutura bíblica das orações, você vai perceber muito essa estrutura. No verso 9 você vai ver a invocação, no verso 10 você vai ver a confissão, e no verso 11 a súplica. Mas embora o verso 12 venha depois do 11, né, lógico, mas o 12 fala dessa fé, dessa segurança, para que ele possa invocar, para que ele possa confessar e para que ele possa suplicar. Agora você entende por que nós temos esse momento público, quando nos reunimos como igreja, da importância de invocar o nome de Deus, de confessar e de suplicar, para que ele possa receber a nossa adoração. Então olhe comigo o verso 9, vamos ler de novo a invocação. O texto diz: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Aqui ele traz a memória, em outras palavras, ele se direciona a um Deus de maneira apropriada, ou seja, ao Deus que ele invoca, que é o Deus de Abraão e Deus de seu pai Isaque. Aqui ele traz a memória de um Deus único e verdadeiro. Aqui ele reconhece que ele não está falando com qualquer pessoa, mas o Deus que havia dado uma promessa. E o contexto é impregnado, meus irmãos, o contexto pelo qual esse homem vivia era impregnado de idolatria, de falsos deuses. E Jacó ele tem o cuidado de identificar de maneira específica com quem ele falava. E a intenção aqui é dar a Deus uma glória exclusiva que outro Deus não tem. E há também um desejo aqui da aproximação dele para com esse Deus. Olha que interessante, agora ele fala com Deus, não é um sonho que ele viu, e uma conversa consigo mesmo, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Não, ele fala com Deus, ele se direciona a esse Deus de Abraão e de seu pai. E é interessante que ele não se aproxima de Deus com seus próprios méritos, ele aproxima nos méritos de uma outra pessoa, de Deus, desse Deus de aliança, que fez aliança com Abraão, um Deus que fez aliança com seu pai. Ele não vai no seu próprio mérito, ele não vai no seu próprio nome, ele vai na aliança desse Deus com Abraão e Isaque. Esse Deus que havia escolhido por iniciativa própria um povo. E é interessante que às vezes nós achamos que a Bíblia, é lógico, revela a Deus, mas ele revela mais a nossa pequenez diante da grandeza desse Deus revelado. E Jacó sabe com o que ele está falando. Olha o verso 10, depois dessa invocação, ele faz uma confissão. Verso 10: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Ele sabe que ele não é digno diante desse Deus que chamou Abraão, que estabeleceu aliança com seu pai Isaque. Ele reconhece que ele é indigno. Ele reconhece que não só é indigno diante da dignidade desse Deus, mas que ele também não é merecedor das suas misericórdias. Ele sabe que ele pisou feio no passado, há 20 anos atrás.
E com certeza durante os 20 anos ele não era perfeito, e até então continuava não sendo perfeito. Ele confessa, ele se humilha, ele sabe que ele é Jacó, ele sabe que é trapaceiro, e sabe também que Deus sabe muito melhor do que ele. Ele parece estar impressionado com a bondade e a misericórdia de Deus a despeito de quem ele era. E ele fala: eu sei que eu fugi de casa só com um cajado, nem era uma arma, nem uma flecha, nem um arco, era um cajado. E agora, diante da sua riqueza, diante da riqueza das suas misericórdias, eu sou um bando. E o bando que ele fala aqui não é só da família que ele tinha, mas de todos os animais, de toda a riqueza que ele acumulou. Tanto era que aonde ele estava com Labão já não comportava mais, ele tinha que sair. Tanto é a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. E aqui, meus irmãos, ele não faz uma confissão como se ele estivesse com medo de perder tudo aquilo. Não, ele estava com medo do seu irmão. E mais do que as riquezas que ele poderia perder, ele estava com medo agora de que aquelas crianças, aquelas mulheres fossem prejudicadas por culpa dele, por causa dele. E de qualquer forma, ele agora não está viajando mais sozinho, como ele fugiu sozinho. Agora ele está voltando para casa, com as suas esposas, com concubinas, com 11 filhos e uma filha, e que para ele é de maior valor. De maior valor. Maior valor do que sua própria vida, porque se você for ler o texto, você vai ver que ele separa em bandos. Ele deixa os bandos atrás dele, para que eles possam, de fato, se Esaú estivesse com más intenções de matá-lo, eles poderiam dispersar, poderiam correr. E aqui o verso 11, nós vemos a súplica desse homem. Ele invoca a Deus, ele confessa a esse Deus, ele faz uma súplica, ele faz um pedido. Olha o versículo 11: livra-me das mãos de meu irmão. Se você quiser substituir inimigo também é correto, mas ele vai dizer: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Livra-me do mal, ou livra-me do inimigo, para que ele não só mate a mim, mas ele vai dizer: as mães com os filhos. O egoísta, o trapaceiro, agora pensa nos outros, agora se importa com os outros, e agora intercede em favor dos outros. E aqui o versículo 12, ele manifesta essa fé, diante dessa súplica. Ele traz, aqui é interessante, ele traz as palavras de Deus diante de Deus. Ele fala assim: e disseste, ou seja, o Senhor prometeu, a minha fé é na sua promessa. Nesse Deus misericordioso ele vai dizer: e disseste, certamente eu farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó, ele não coloca a confiança em quem ele é, muito menos nós vamos dizer aqui que ele não está esperando que Deus vai responder, que é infinitamente mais do que ele está pedindo, mais do que livramento. Deus vai transformar de uma vez por todas o caráter desse homem, mas ele não coloca confiança em si mesmo, nem em qualquer guarda ou pessoas que poderiam defendê-lo, que a gente não vê em nenhum momento. Se você ler o texto, em nenhum momento ele está confiando na segurança humana, mas ele coloca a sua fé na promessa. Deus havia dito que certamente ele iria voltar. Em algum momento nessa caminhada, Deus havia dito que ele iria voltar, e que aquele bando que ele havia dito iria multiplicar de tamanha forma que seria até mesmo incontável. Mal ele sabia que ele ia entrar entre os patriarcas, né? Não seria só Abraão, Isaac, mas também o Deus de Jacó. E aqui nós vemos essa fé que não age em si mesma, mas ela é baseada no conhecimento. Ela não é um salto no escuro. Fé não é um salto no escuro, ela tem uma base, e aqui ele coloca a base nesse conhecimento da promessa que Deus havia dito.
Ele deposita sua confiança na promessa do Deus que fez a promessa, desse Deus que é fiel, que não mudou a despeito de Jacó. Esse Deus que, apesar da nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Esse Deus que não vai tratar você como você merece, mas segundo as suas ricas misericórdias, porque mais tarde nós vamos ver quem foi, e no mérito de quem foi que essa promessa havia sido estabelecida. Mas olhem comigo a resposta de Deus. Em sua primeira petição, Deus não só muda o coração de Esaú, é o que ele vai fazer. Ele temia, eu temo esse meu irmão, eu temo esse inimigo. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 33, no verso 24, olha o que o texto diz, quando ele está frente a frente com Esaú. Olha que imagem bela. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Eu duvido que de todas as cenas que Jacó imaginava, eu duvido que ele teria pensado nessa, de Esaú correndo, saltando no pescoço dele, não para matá-lo, mas para abraçá-lo e beijá-lo, e eles chorarem juntos. A gente não tem ideia o que Deus fez no coração de Esaú durante esses 20 anos, ou talvez o que Deus fez, porque esse homem vindo com um exército daquele tamanho, o que Deus fez enquanto Jacó orava. Mas olha que interessante, Deus vai além. Ele não só muda o coração do inimigo de Jacó, Ele vai mudar o coração do próprio Jacó, que até então, sem saber, era inimigo de Deus. E olha que interessante o que vai acontecer. Ao cair da noite, Jacó pensa em mais uma estratégia. O que ele vai fazer? Ele separa duas caravanas, que vai seguir ao rumo norte, na direção do rio, lá no vale de Jaboque, longe de Esaú, que se aproximava. Aqui eu adiantei, né? Eu falei do encontro já, mas antes desse encontro, é aí que eu queria fechar com vocês o que acontece. O rio pelo menos serviria de barreira, mais uma forma de precaução. Olha só, embora ele tinha fé, não dispensava prudência, e Jacó continua atrás sozinho. E olha o que acontece, ele fez tudo o que pôde, e amanhã terá de que enfrentar Esaú. Imagine que a gente não sabe desse encontro ainda. Você vai ver lá no capítulo 32 ainda, nos versos 22 ao 30. Mas misteriosamente, naquela mesma noite, antes desse encontro que nós já vimos, aparece alguém semelhante a um homem e começa a lutar com Jacó. Interessante que ele temia Esaú e aparece alguém misterioso que ele não tinha ideia, que começa a lutar com ele. Tem um pastor que escreveu um livro muito bonito, que ele fala pregando Cristo em toda a Escritura, e ele escreveu algo muito interessante a respeito dessa passagem. Olha o que ele escreveu, o nome dele é Edmund Clowney, abre aspas, há um prenúncio de Cristo nesse relato, ele é o anjo do Senhor, a figura misteriosa em que o próprio Deus está presente. Como o Senhor, ele vence quando pede. Se ele tivesse tocado Jacó apenas com o dedo do juízo, Jacó teria perdido de forma irreparável. Esse, porém, não era seu propósito. O Senhor restringe seu poder, refreia seu julgamento, para ouvir o grito de fé e se entregar ao aperto que se agarra à sua promessa. Fecha aspas. Olha a beleza, esse é o mesmo anjo que havia aparecido para Josué, e Josué pergunta, o Senhor é a nosso favor ou contra nós? Ele fala, não sou nenhum nem outro, é o anjo do Senhor dos exércitos, e agora aparece para Jacó, e luta com Jacó, naquele vale. E muitas vezes nós não percebemos que Deus, através das orações, entre aspas, Ele quer que nós lutemos com Ele. Ele quer que nós insistimos em oração, até que Ele nos abençoe. Às vezes, meus irmãos, pessoas oram anos, e desistem
talvez muito perto de serem respondidas, qualquer que seja a oração, em conformidade à vontade de Deus. E aqui nós vemos que em meio às circunstâncias, Jacó tem um encontro com um desconhecido, misterioso. Tanto é, se você voltar e ler o texto, você vai ver lá nos versos 22 a 30, que ele pergunta qual era o nome dele. Mas antes de ele perguntar qual era o nome daquela pessoa misteriosa, eu só não estou entrando no texto, porque esse não é o propósito, mas ele vai perguntar para Jacó: qual é o teu nome? Vocês lembram quando Isaac perguntou para ele: quem é você? O que ele respondeu? Esaú. Agora, diante daquela pessoa misteriosa, ele pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Sabe o que ele responde? Eu sou Jacó. Muito mais do que ele havia pedido. Deus não só mudou o coração do seu irmão, mas mudou o seu próprio, mudou o seu caráter. E eu quero encerrar perguntando se você tem orado pelos seus inimigos. Essa é a minha primeira pergunta. Você tem orado por eles até o ponto de Deus mudar os seus corações? Na sua vida diária, você tem andado com este Deus que ainda continua mudando a história de muitos Jacós? É interessante que não é o Jacó, como nós vimos no Salmo 46, é o Deus de Jacó, que é nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. É o Deus dos Jacós, que é presente, que é o Deus conosco. Você conhece esse Deus? Você anda com esse Deus? Porque, meus irmãos, se você de fato teve um encontro tão real como Jacó teve com Cristo, você nunca mais vai ser o mesmo. Ele não só muda seu nome, ele muda quem você é. Você passa a ser nova criatura. As coisas ficam para trás e Deus faz tudo novo. Se você realmente tem um encontro com esse Cristo que Jacó teve, você nunca mais é o mesmo. E olha o contexto, um vale. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos desperdiçar as lutas, as dificuldades. Nós precisamos entender que Deus usa as tribulações, os maremotos, os terremotos das nossas vidas, para que nós possamos encontrá-lo, que em qualquer outra circunstância isso não seria possível. Para nós isso é ilógico, porque ninguém gosta de sofrer, mas Hebreus vai dizer que mesmo Cristo aprendeu pelo meio do que sofreu. A nossa humanidade, meus irmãos, corrompida e caída no primeiro Adão, é redimida misteriosamente pelo sofrimento. Guarde bem isso, eu não estou dizendo que você sofre para ser salvo. Jesus já sofreu para que você pudesse ser salvo. Mas Deus agora te dá o privilégio do sofrimento, para que Ele possa forjar em você o quê? O maior caráter. E não é o de Jacó e nem de Israel, mas é o próprio caráter de Cristo Jesus. É isso que significa ser filho. O Pai nos ama tanto. Se Ele não poupou o seu próprio filho do maior sofrimento horrendo que já existiu, Ele não vai poupar de você, porque você tem o privilégio de não só crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. É nos vales que nós experimentamos da presença de Deus como nunca antes. É isso que Jó entendeu no capítulo 42. Não é o que ele perdeu e muito menos o dobro que ele ganhou, mas ele poder dizer: antes os meus ouvidos ouviam a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Oh, meus irmãos, se nós entendêssemos o sofrimento e as dificuldades nessa perspectiva eterna, nós entenderíamos o porquê daquele hino: mais perto quero estar, mesmo em meio à dor, em meio à dor,
E se você for pesquisar na internet como esse hino foi escrito, vocês vão entender o que o autor quis dizer. E eu quero encerrar com a citação de Paulo, 2 Coríntios 4, versos 16 e 17, e depois eu quero ler um hino longo de Charles Wesley. Eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo para ouvir esse hino, mas pensar diante de tudo aquilo que nós ouvimos, a preciosidade desse hino. A passagem de 2 Coríntios 4, 16, capítulo 4, versos 16 e 17 diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Ou seja, diante das circunstâncias, meus irmãos, seja luto, seja falta de saúde, seja falta de emprego, seja insegurança nacional, seja o que for, por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que glória é essa? Sermos parecidos com Jesus, refletirmos o caráter de Jesus. É esse o bem maior que o Pai pode fazer na sua vida e na minha vida, como o oleiro faz com o barro. E eu vou encerrar com o hino que eu mencionei. Estranho viajante vem, não vejo, mas me apego a ti. Meus companheiros já não são, e só contigo estou aqui. Contigo luto e vou ficar, até o dia clarear. Quem sou e minha condição, não te preciso declarar. Me chamas pelo nome então, em tuas mãos meu nome está. Mas quem és tu? Pergunto eu. Agora diz-me o nome teu. Em vão procuras te livrar, não vou deixar-te ir, Senhor. És quem morreu em meu lugar? Eis o mistério desse amor, lutando aqui te vou reter, teu nome e natureza ver. Depressa cede, fraco estou, mas confiante a desejar que fales ao meu coração, que te conquiste o meu rogar. Sim, fala, ou não irá, Senhor? Me diz, teu nome é amor? Sim, é amor. Perceba então, porque morreste aqui por mim. Eis, amanhã as sombras vão. Universal amor és. Sim, teu nome e natureza é amor, que jorra em mercê. Embora manco, subjuguei inferno, terra e pecar. De gozo, salto. Em frente irei, qual corça, montes vou galgar, provar para sempre, ó Senhor, que o teu nome é amor.